Para torcedor São Paulino, acabou agora. São Paulo 2, Santos 1. Primeira vitória do São Paulo aí num jogo. Mas os trancos e barrancos no segundo tempo, né? Que no segundo tempo o time praticamente para de jogar. É isso aí. O time começou bem no primeiro tempo, como sempre acontece. Fez 2 gols ali. Tomou um gol ali no finalzinho do primeiro tempo, num pênalti bobo infantil. E aí no segundo tempo só deu Santos de novo, né? Só que o Santos não tem muita força no ataque. Praticamente o Rafael só fez uma defesa no final do jogo ali, que foi difícil, né? Sim. Então foi um jogo do de sempre. A diferença é que o Luciano não entrou e aí o São Paulo não perdeu o jogo. Sim, vamos lá pela escalação. Rafael, a zaga foi a zaga reserva, né? Sabine e Juan, Cédric Soares, Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Isso aí, alguns jogadores teve destaque, né? Como o próprio Ferreira. Os dois Ferreira foram muito bem, o Lucas e o Ferreira. Sim. O Matheus Alves. Matheus Alves, o André também, porque ele fez um gol e deu uma assistência, mas depois desapareceu. O time hoje foi bem no primeiro tempo. O problema é que no segundo tempo o time se perde um pouco, cansa, sei lá o que acontece. E aí o time adversário consegue ter mais posse de bola e ter mais chance de fazer gol. Não, mas a desculpa da vez de hoje, né, é que o time que termina ali o segundo tempo não pode jogar de titular no primeiro tempo do próximo jogo, entendeu? Então. Já deram essa desculpinha aí pro pessoal. E hoje ficou provado que o Zubeldia não gosta do, Do do, Rian. do Real Francisco porque ele deixou o André o jogo todo e não substituiu. É inacreditável, porque se o Caleri tá lá, ele tirava o André pra colocar e Tirava. vice-versa. Mas só porque só tinha o Rian como atacante, ele não colocou. Para vocês terem uma ideia, ele ia colocar o Luca, né, o menino da base que foi relacionado, ele subiu pro profissional ontem, né, porque o Caleri machucou. Ele ia colocar Mas não no ia botar lugar, o Rian. mas não ia colocar o Rian. E quem resolveu esse jogo aí foi a molecada. A molecada jogou muito bem. Tá jogando bem, tá participando. O time melhora com a molecada ali, né? Com o Lucas Ferreira e o Alves. É diferente você ver o Alves jogando, porque o Alves ele é um meia armador mesmo. Se você ver o segundo gol do São Paulo que ele deu pro André ali, a bola jogada do estilo de meia armador. Se fosse o Luciano, ele ia tentar chutar pro gol, fazer qualquer coisa, mas não ia dar um passe desse. Sim. Então o Zubeldia ganhou um pouco mais de tempo, mas os defeitos continuam mesmo. Até o É. cara da TV ali tava falando que. Nas mudanças ali no segundo tempo, ele chamou o Santos para cima. Ele colocou o Isso aí. Ferrarese ali dobrou a lateral direita, colocou o Bobadilha, aí depois colocou o Igor Vinícius e o Rodriguinho. Isso aí, umas mudanças nada a ver ali dele, como sempre. E de novo, o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem. Teve um pênalti Foi caro. pênalti em cima do Matheus Alves. E o juiz não dá. E o VAR não vê. Como que pode isso? Toda vez é contra o São Paulo. Ainda bem que não interferiu. Mas foi um pênalti caro ali na jogada do Alves no dedo da área. O Beazão lá, o goleiro do Santos, só acertou a canela do Como jogador a de São gente fala Paulo. na Na arbitragem. hora deu pra ver isso aí. Sim. E o VAR não é chamado. Como que pode? Não chamar. Depois o São Paulo tem que pedir o áudio desse lance, porque é Se tiver, inacreditável. porque se o VAR não chamou, não teve conversa com o juiz, Isso só se aí. o Wilton Pereira falou, não foi nada, segue o jogo No e já lance era. também do gol lá do Santos que teve, também não teve. Análise de impedimento. Entendeu? Algumas coisas deixa passar pro São Paulo. Por que não marcou esse pênalti? Teve todo. Checaram. Pior que eles checaram. Checaram e não deram, porque o cara só acertou a canela. Ele acerta a canela do São Paulo, do jogador do São Paulo, depois ele toca na bola. É pênalti isso aí. Até o comentarista lá da TV falou que foi pênalti. Sim, mas não adianta. Toda Toda rodada vez. tem erro de arbitragem contra qualquer time. Ontem, contra o Grêmio, teve Também também teve, um né? erro Sempre tem. grotesco ali de pênalti. É inacreditável, velho. Então foi um jogo ali que o primeiro gol do São Paulo foi do Ferreira, né? Foi do Uma Ferreira. jogada ali dele com o André. Ele tocou pro André, o André devolveu pra ele fez o gol ali. E aí Sim. depois, acho que o que uns 20, 15 minutos depois, 10 minutos depois, O gol do André, que o foi ali a assistência do Matheus Alves. sim, que jogou muito ali, distribuindo no meio, jogou muito mesmo. Ele e o Ferreira ali, o Lucas Ferreira, jogaram demais. Hoje a parte da frente foi bem, só no segundo tempo que o André caiu um pouco de rendimento, o Ferreira que cansou, Cansou. todo mundo ali cansou. E aí quando ele vai fazer as mudanças, ele faz mudança pra retrancar o time. É que ele deu sorte porque
É A o última Santos. bola quase entrou, Isso. né? Se não fosse o Rafael fazer uma defesaça ali, o Santos tinha empatado de novo. Então, as mudanças, esse pra mim é o maior problema do Zubeldia. Às vezes ele até consegue montar um time ok, certo ali. Só que aí, conforme o outro time vai melhorando o time, vai acertando e vai melhorando no jogo em si, o Zubeldia não sabe lidar. Ele não sabe fazer mudanças que vai Ele não acertar. muda o time pra melhorar o time, ele muda o time pra piorar o time. Aí ficam falando que porque o São Paulo tem jogadores ruins pra entrar. Pelo amor de Deus, conversa fiada. Qualquer outro treinador, se bota um treinador grande no São Paulo, ele tava jogando bem melhor do que tá jogando agora. Entendeu? Porque o time não é ruim. Os dois laterais são ok. Tem dois zagueiros bons. Três, né? Porque tem o Ferrares tá jogando lateral. E tem dois ok ali, que é o Juan e o Sabino, que quebra um galho. Tem um goleiro muito bom, que nesse ano tá salvando demais o São Paulo. Entendeu? Só Então o não é Rafael, né? problema, não é problema. Tem os que tá fora, que é o Lucas tá fora, o Oscar e o Pablo Maia e o Caleri que não tava jogando nada. Desses que estão fora, os únicos que estão fazendo falta pra valer é Pablo Maia e Lucas. Sim. Os outros dá pra coisa porque o Oscar acabou de chegar, então, né? Ainda Não, tem que tem ganhar que- ritmo. É, isso, entendeu? Tipo assim, quando eles voltar, lógico que o time vai melhorar. Mas será que o Zubeldia vai estar até lá? Porque ele fica fazendo esses negócios e isso atrapalha o time. Tomou cartão, tá fora do próximo jogo, né, Rose? De novo. De novo. Acabou de voltar, já tá fora de novo. É isso que a gente fala. A sorte que o próximo jogo é contra o Ceará, mas o Ceará tá com mais pontos que o São Paulo ali, tá na quarta colocação. Tá com a mesma Mas a pontuação, mesma né? pontuação, né? Porque ainda vai coisa. Então com essa vitória, o São Paulo foi pra 7 pontos e ficou em 10º, né? Porque Décima tá colocação. todo mundo muito perto ali. Perto. É um jogo que você perde, vai pra baixo, ali pra zona, outro que você vai pro meio. Empata. Pelo menos ganhou. O mais importante foi tudo isso, conseguiu ganhar. De novo, graças ao Rafael que salvou uma bola. Eu tava requeimando de goleiro, mas esse ano ele tá salvando bastante São Paulo. Teve 2 jogos que ele já salvou, que foi contra o Botafogo e contra o Atlético Mineiro. E salvou hoje de novo ali, né? E pelo menos agora ele, acho que quietou com o Lucas Ferreira. E a gente espera também que ele pare ali e deixe o Alves ali. Deixa o moleque jogar. Deixa ele quieto jogando ali. Deixa o Luciano no banco. Que não, ó. No São Paulo não perdeu porque o Luciano não entrou. E a torcida chamando o nome do Luciano. Acho que ele ia entrar, acho que o Ferreirinha pegou e falou pra ele, ó, não muda Segura não, aí. você segura aí, senão você vai perder o jogo. Eu não consigo entender. O Rafael salvando o São Paulo um monte de jogo, ninguém grita o nome dele. A Arboleda já salvou um monte de vezes o São Paulo. Outro joga o Lucas. O Lucas acho que ele chama. Mas eles ficam insistindo em chamar o Luciano. O Luciano não tá jogando faz tempo, pessoal. Bota isso na sua cabeça. Mas ele briga pelo São Paulo. Então bota um boxeador lá. Se você acha que esse é o problema. O Luciano, ele tá fazendo mal pro São Paulo no momento. E quando ele for pra entrar, entra como atacante ou como ponta, qualquer coisa. Mas não como meia. Deixa o meia. Deixa a meia lá pro Oscar, o Alves e até o Rodriguinho. Né? Mas o Luciano não dá. O Lucas consegue fazer o meia. Mas o Luciano não consegue. Ele atrapalha o time. É um inútil. Né? Então, o São Paulo conseguiu um bom resultado ali, mesmo com alguns problemas no segundo tempo. Pelo menos hoje ganhou, né? Até que enfim. Mas, de novo, o Zubeldia fez coisas erradas ali que o comentarista ficou doido. Falando, meu, como que ele faz isso? Isso é perigoso. É os mesmos erros. O comentarista ficou falando, porque é o que acontece. Ele fica perdido, ele não sabe mexer. E hoje ele até demorou pra mexer, né? Com medo ali. Ele, não sei o que eu vou fazer aqui e tal. Ele fica perdidão. E ele não gosta do Rian Francisco. Se o André machucar, eu acho que vai jogar sem atacante. Só para não colocar o moleque. Mas é importante conseguir a primeira vitória aí. Espero que as coisas melhorem daqui para frente, né? Que eu duvido muito, mas espero que melhore. E que ele consiga mais vitória. Porque a gente torce pro treinador ir bem. Só que a gente analisa o geral. Ele tá 1 ano no São Paulo e os resultados dele não são bons. O time não joga bonito. Pelo menos parou um pouco com saída de bola lá atrás o tempo todo, né? Isso deu uma diminuída aí, porque tava prejudicando bastante o São Paulo. Então vamos ver se vai evoluir aí, se vai melhorar mais. E que essa vitória traga mais vitórias pro São Paulo aí pra sair dessa nhaca, né? Porque não dá pra ficar empatando o jogo, não, senão não vai pra lugar nenhum. Agora vamos para as notas, Rafael. Vai levar nota 8, porque salvou essa bola. Não teve muito problema no jogo. Foi tranquilo as bolas que foi. Mas essa última aí era gol certo. Isso. E aí, se saiu o gol ali, não tinha como buscar mais. Então, nota 8 pra ele. Eu tô queimando a língua com ele. Fala que sempre precisava de um goleiro melhor, mas ele tá segurando ali. Tá ajudando bastante o São Paulo aí. Juan.
Juan não comprometeu, mas é um zagueiro fraco, né? Errou umas bolas ali e tal. Nota 6. Sabino. Nota 6 também. Esses aí são eterno Meio reserva. cambanada às vezes, É. né? Toma os cartões. Porque que nem a gente tá falando, o Santos no primeiro tempo não atacou. O gol foi um gol dado, porque a bola bateu na mão, o juiz deu pênalti. Só no segundo tempo que ele foi um pouco pra frente, mas mesmo assim não teve muitas bolas ali. A única bola foi essa do finalzinho aí. Sim. Né? Então tá bom, a nota 6 pros dois aí. Cedric. Foi bem também ali, nota 6,5 pra ele. Falta mais alguma coisa ali, mas ele é um jogador ali que sabe fazer a posição dele certinho, sem inventar muita moda. Enzo. O Enzo, acho que um pouco abaixo, né? Vacilou ali na hora do pênalti, mas ele jogou bem. Mas Foi por, vacilo ali. mas por causa do pênalti vai levar nota 5, né? Tem que tomar cuidado um pouco aí. Fechar as asas na hora de pular. Acontece, né? Acontece. Nota 5 pra ele. Alisson. Alisson foi bem, levou umas boladas na cara, ficou com beição lá, tudo, mas foi bem também. O Alisson é sempre nota 6, 6,5, 7 ali. Nota 6,5 pra ele, tá ótimo. Marcos Antônio. Também foi bem, um pouco abaixo ali, nota 6 pra ele. Mas assim, você vê que o Pablo Maia faz falta, né? Porque quando o Marcos Antônio joga, o Alisson fica mais defensivo, né? Então o Marcos Antônio que vai mais. Então o Alisson fica um pouco sumido do jogo, mas foi bem os dois ali. Lucas Ferreira. Lucas Ferreira, gostei, foi bem. No segundo tempo caiu um pouco como todo mundo, mas foi bem ali. Nota 7 pra ele ali. A parte da frente foi muito bem hoje, né? Hoje não teve problema. Nota 7 pra ele. Ferreirinha. Ferreirinha, jogando muita bola, né? Fez Já mais fez um gol. 5 gols, hein? Falta só 5, hein, Neto? Cuidado com a contagem, hein, Neto? Falta só 5. Fez 5 gols. Tá no melhor, acho que o melhor momento dele desde que ele chegou no São Paulo, né? Sim. Que tá fazendo gol todo o jogo e jogando bem. Nota 8 pra ele aí. Bom. Matheus Alves. Melhor em campo, né? Mesmo não fazendo gol, ele deu um passe. Assistência. E comandou bem o meio de campo ali. Ele foi eleito até o melhor do jogo ali. Vou dar uma nota 9 pra ele, porque é um moleque novo e tá merecendo e precisa. Fez uns jogos mais ou menos dos outros, mas esse jogo ele foi muito bem. Precisa ganhar. E tem potencial, mas tem que deixar jogar. Ritmo, não é igual que ele fez o melhor jogo e não joga mais. Deixa jogar. Quando cair, você tira. Nota 9 pra ele aí. André Silva. O André Silva no segundo tempo caiu muito, mas ele deu um passe e fez um gol. Então vai levar a nota 8,5. Né? Porque o moleque ainda foi melhor que ele, pra dar um moral pro moleque também. Sim. Mas ele foi bem. No segundo tempo ele sumiu. Mas no momento, no primeiro tempo lá, ele fez um gol e uma assistência. Nota 8,5 pra ele. Que nem a gente falou. A parte da frente foi boa e não deu problema. Ferrarese. Ferrarese sem nota. Os que entraram sem nota. Não fede nem cheiro ali. E o Zubeldia levou cartão de novo. O Zubeldia pelo primeiro tempo ali vai levar a nota 7. Pelo segundo tempo vai levar a nota 3. Porque as mudanças dele... umas mudanças que não tem muito a ver, entendeu? Porque se o Santos fosse um pouquinho melhor, tinha empatado. Entendeu? Então você vê que o problema do São Paulo não é jogador, é treinador e não sabe ler o jogo. Porque o jogo não é só você colocar lá e acabou. É o jogo todo, porque um fica tentando melhorar, arrumando o time ali, o outro tem que correr atrás também. E ele nunca consegue fazer isso. Mas tudo bem, ganhou o jogo ali e tal. Primeiro tempo nota 7, segundo tempo nota 3 pra ele aí. Sim. E beleza. Melhorar né? no segundo tempo ali e as mudanças também. E o próximo jogo de São Paulo agora é a Libertadores, né? Libertadores, Libertar e São Paulo. São Paulo vai viajar Jogo fora. Agora, quarta-feira às 9h30 da noite. Isso aí. Então, a gente se vê aí no pré-jogo, né? Espero que dê tudo certo e vamos São Paulo. Vamos.